Olha, até que eu não tô com uma cara de tão acabado assim, mas que eu tô cansado, que eu ainda não me recuperei do congresso, eu ainda não me recuperei. Eu sou o Léo Strack, eu sou psicólogo clínico e como é a proposta aqui desses vídeos, então eu tô trazendo um tema pra gente refletir, te fazendo o convite a tirar um tempinho do teu dia para que a gente possa pensar juntos e, dentro da medida do possível, estabelecer aqui um diálogo, uma conversa. Bom, como eu até comentei, né, na introdução e comentei no último vídeo, há 2 semanas atrás, semana passada, né, do dia 5 ao dia 7, teve o Congresso Brasileiro de Sexualidade Humana em Belo Horizonte e eu estava participando dele, né, fui como participante, assim, e acabei ficando, né, em função da viagem, fui um dia antes, voltei um dia depois, então acabei voltando domingo para já trabalhar segunda e voltar à rotina e tudo, né? Foi bem legal, o congresso foi muito bom, né? É sempre muito positivo frequentar, circular por esses espaços assim de troca, de conversa, né? Com colegas, ainda mais que nesses congressos não tem só psicólogos, né? Tem médicos, tem enfermeiras, tem fisioterapeutas, tem pessoas com formações diferentes, mas que também atuam na área da sexologia, da sexualidade. Então é bem legal, assim, nos proporciona trocas muito interessantes, é um local de conhecimento, assim, que é muito bom, né, estar presente. Então foi muito positivo participar do congresso, mas foi bem cansativo também, né? Tenho que admitir aqui, as mesas, as palestras começavam cedinho, né? E daí passava o dia inteiro assistindo palestra e não sei o que, conversando com gente diferente, tudo. E aí, claro, quando terminava, né, a gente reunia às vezes um grupinho, ia para um restaurante, ia para um barzinho, saía, né, fazia alguma coisa, aí voltava tarde da noite para dormir um pouquinho e depois no dia seguinte começar o congresso, começar de novo, né? Chegou no terceiro dia, no último dia de congresso, eu estava acabado, super cansado, né? Tiveram alguns momentos assim que dava aquela piscada um pouco mais longa e tomava uma água para acordar, mas, né? E isso me deixou pensando, né? Eu, eu fiquei pensando um pouco assim, porque nesse final de congresso, apesar de estar sendo muito positivo, começava a bater já aquela vontade assim de voltar para casa, de voltar para a rotina, né, de voltar para minha cama, de dormir na minha cama, né, não numa cama de hotel. E como a gente tem esses momentos, essas situações assim, onde às vezes a gente está num local legal, né? Vai para praia, vai para visitar um amigo, né? Vai visitar a casa de um amigo, vai num congresso, vai num evento, né? Ou às vezes até mesmo algo pontual, assim, né? Passa o dia trabalhando com alguma coisa e tudo, mas em determinado momento bate aquela vontade, por mais positiva que seja a experiência, como tem momentos em que bate aquela vontade de gente voltar para casa, né? E eu fiquei pensando nessa sensação, assim, nessa experiência, e o tema, né, do vídeo de hoje acaba sendo um pouco sobre sobre ter um lugar para retornar. É meio amplo, assim, mas relatando um pouco aqui da minha experiência e das minhas reflexões, eu acho que vai ficar um pouco mais clara a ideia do vídeo de hoje. Aí a gente pode começar perguntando assim, né, que lugar é esse? Tá, mas, né, ter um lugar para retornar, mas que lugar é esse? Do que a gente está falando? Né? Primeira coisa, que eu acho que é a primeira coisa que vem na tua cabeça, e pelo menos foi a primeira coisa que veio na minha, né, quando a gente está falando desse lugar para retornar, normalmente é a nossa casa, né? A gente pensa num local físico, num ponto
no mapa, no globo, no local geográfico, né? Que costuma ser, né, a nossa casa. Assim, pode ser também um espaço dentro da nossa casa, né? Voltar, não é para minha casa, mas para o meu quarto, é para minha cama, essa coisa assim, esse lugar, esse espaço físico onde a gente se sente à vontade e sente essa força, assim, né, que nos faz querer voltar para lá, às vezes depois de estar muito tempo distante. Outra coisa que me veio também, né, pensando nessa sensação sobre ter um lugar para retornar, no terceiro dia ali do congresso, eu já estava com vontade também de voltar a atender meus pacientes, a fazer meus exercícios, né, voltar à minha rotina. E aí talvez a gente esteja falando de um lugar, mas não um lugar físico, um lugar meio comportamental, digamos assim, né, de uma rotina, de um hábito, né, voltar para essa rotina, voltar para o hábito, né, como isso também é algo que nos puxa, assim, né, que tem, parece, essa força atraente, né. Então, às vezes, quando a gente sai muito da rotina, a vontade é só voltar para ela, né, ou chega um momento onde bate essa vontade de voltar para a rotina, de voltar para o hábito. Pensando dessa forma, né, e saindo, se distanciando cada vez mais desse local físico, também me veio a ideia, né, de pessoas, né, pessoas com quem a gente se relaciona, convive, e como às vezes a gente tem vontade, depois de passar um tempo distante, né, voltar a conviver, voltar a se relacionar. Às vezes são familiares, são colegas de trabalho, são colegas de colégio, amigos, né, que a gente sente falta, que a gente quer voltar, né? Então, no meu caso, assim, né, eu pensando muito nos meus pacientes, nos meus colegas de capoeira, na minha família, nos meus pais, né? Então, assim, como bate essa vontade de a gente retornar para esse lugar que não é um lugar físico, também não é um hábito, um comportamento, mas é um lugar relacional, digamos assim, né? Interagir, se relacionar com outras pessoas que a gente está habituado, que a gente associa a esse bem-estar. E talvez, né, o mais distante de algo físico, concreto de todos, né, a gente pode pensar num lugar interno, né, nos nossos pensamentos, né, voltar, ter aquele momento de ficar com os nossos pensamentos, de refletir um pouco, de ficar sozinho, né, ou melhor, não sozinho, mas consigo mesmo, com os próprios pensamentos. E como às vezes quando a gente está muito envolvido em alguma coisa, fazendo às vezes milhões de coisas, não dá um pouco dessa vontade, né, de ficar sozinho com os próprios pensamentos. Eu sei que nem todo mundo associa isso a algo positivo, e como é ruim quando a gente está falando, né, num quesito de saúde mental, a gente não ter esse conforto com os próprios pensamentos, né, e às vezes desenvolver um hábito de estar sempre fazendo alguma coisa, conversando com alguém, consumindo algum material de mídia, né, de redes sociais e tudo, para não ficar sozinho com os próprios pensamentos, né, como isso é problemático, questionável quando a gente está falando em questão de saúde mental, né? Mas quando a gente consegue encontrar esse local de conforto com os nossos pensamentos, como é bom, né? E como às vezes a gente sente falta de ter esse momento. Então isso foi até um hábito que eu acabei, enfim, desenvolvendo ao longo do tempo, né? Eu sempre tive dificuldade para acordar de manhã cedo, assim, né? Sempre foi um problema para mim, e eu não gosto de acordar com o despertador tocando e já levantar e sair fazendo coisa e tudo, é algo que não me agrada, né? Eu sempre fui de botar no soneca, mas de uns tempos para cá eu peguei o hábito de planejar esse soneca e guardar esse tempo, olha só, né? Guardar esse tempo do soneca para ficar com os meus próprios pensamentos,
né? Às vezes abro a janela, já vejo como está o dia, né? Se está chovendo, se não está, penso o que eu vou fazer, os pacientes que eu vou atender, se eu vou treinar, se eu não vou treinar, onde é que eu vou almoçar, o que eu vou comer, né? O que eu espero, quais são as minhas expectativas daquele dia, né? Ter esse momento de, eu brinco assim, um momento de contemplação que eu reservo para mim mesmo, mas que não deixa de ser um momento de estar nesse lugar interno que é, né, de bem-estar, de familiaridade, de conforto, né? Então, durante a viagem, eu costumava, agora não quando eu ia acordar, mas antes de dormir, né, tentar tirar um momento assim para ficar pensando no que eu fiz naquele dia, nas palestras que eu assisti, as pessoas com quem eu conversei, né, os lugares que eu visitei, o que eu ia fazer no dia seguinte, né, e ter um pouquinho de reservando um tempinho do dia, por menor que fosse, para ficar um pouco nesse lugar interno, né? Então isso também foi legal, interessante. Mas, bom, né? Trazendo algumas dessas referências, eu acho que fica um pouco mais fácil de entender o que eu quero dizer com essa expressão, com essa frase, né? Sobre ter um lugar para retornar. A gente está falando desses locais, né? Que às vezes são locais físicos, como a nossa casa, o nosso quarto, a nossa cama. Às vezes a gente vai estar falando de um comportamento, de uma rotina, de um hábito. Às vezes a gente vai estar falando de pessoas, de amigos, de familiares, né? De um lugar relacional, assim. E também a gente pode pensar em um local interno, nos nossos pensamentos, nesse momento de estar consigo mesmo, né? De refletir, de contemplar a vida, a situação, né? O momento. Então, como tem esse lugar e que às vezes a gente se afasta dele, e quando a gente se afasta, como às vezes depois de um tempo bate essa vontade de voltar para ele, de voltar para esse ambiente familiar. E aqui eu quero usar o termo, né? Eu pensei nesse familiar como esse lugar conhecido, esse ambiente confortável, conhecido, habitual, que a gente se sente bem, que a gente se sente feliz, que a gente sente que está associado a um bem-estar, a uma qualidade de vida, de momento, né? Então, como isso a gente associa também com essa noção, né, de qualidade de vida e de bem-estar. E eu trabalho muito isso com os meus pacientes e tento trabalhar na minha vida pessoal, né, essa ideia de uma felicidade, de um bem-estar, que é um plano de fundo, né? A gente não está falando sobre a ausência de emoção negativa, sobre a obrigatoriedade de uma emoção positiva, mas a gente está falando desse plano de fundo de uma felicidade, de um bem-estar, de uma qualidade de vida, né? De estar satisfeito consigo mesmo, com a própria vida, com os seus comportamentos, pensamentos, sentimentos, né? Esse lugar de satisfação, esse lugar que a gente tem vontade de retornar, né? Que às vezes quando a gente se afasta, a gente sente um certo estranhamento e dá uma vontade de voltar, né? Então é um lugar que é difícil de a gente conceitualizar, descrever, entender, mas eu tenho certeza que em algum momento da tua vida tu já passou por essa experiência de sentir saudade, de querer voltar para esse lugar, né? E acho que fica aqui a pergunta, né? Que lugar é esse? Que lugar tem esse significado para ti? Né? É um lugar físico? É um hábito? É um relacionamento? É um momento de estar consigo mesmos, com os próprios pensamentos, né? Como é que a gente pode criar, promover, cultivar um lugar assim para a gente na nossa vida, né? Às vezes, quando a gente está falando de qualidade de vida ou sofrimentos, né? Uma ansiedade, depressão, um transtorno mental, assim, né? Ou uma situação de sofrimento psíquico,
como a gente pode estar falando às vezes, né, da ausência desse lugar, né, ou da falta que faz ter um lugar assim. Então, pensar como promover, criar, cultivar, né, locais assim na nossa vida acaba sendo importante quando a gente está falando de bem-estar e de qualidade de vida, né? Como proteger esse lugar também, né? Vão ter momentos em que talvez a gente vai ser arrastado um pouco para longe desse local, né? Situações de vida, acontecimentos que às vezes nos tiram do eixo, nos tiram desse lugar de equilíbrio, de bem-estar, mas a gente saber retornar para ele também, né? No momento da viagem, bom, eu não tinha como voltar para casa para dormir na minha cama, estava lá dormindo numa cama de hotel, longe, né? Mas só de tirar esse momento para respirar fundo, para pensar um pouquinho, ficar, né, nesse comigo mesmo, nesses meus pensamentos, era uma forma de retornar para esse lugar de bem-estar, né? Não de uma forma física, não, né, de uma forma externa, visível, mas por um processo interno, né? Eu lembro, tem um filme que eu gosto bastante, né? E eu tinha a fita VHS quando eu era criança, assistia às vezes em sequência, 2 vezes seguidas, né? Que é o Rei Leão, e tem o Pumba, né? O Pumba, o personagem, ele fala em determinado momento assim, né? Lar é onde o bumbum descansa. Então, como existe esse lugar, né? Existe esse lugar onde o nosso bumbum descansa, é onde a gente se sente em casa, à vontade, né? Bem. Então, assim, fiquei pensando, né, sobre esse local e queria te convidar a refletir um pouco sobre esse local. Que lugar é esse? Como a gente pode criar ele, botar mais na nossa rotina, ficar mais tempo nesse local, né? Enfim, essas são algumas das perguntas e a proposta de reflexão desse vídeo, né? Se tu te lembrou de alguma situação onde tu sentiu falta, né, onde tu sentiu vontade de voltar para esse local, ou onde tu te deu conta de que, bom, existe uma outra forma, um outro caminho para chegar nesse local, ou que ele talvez não é um local físico, mas é um hábito, um relacionamento, um pensamento, né? Fica à vontade para compartilhar aqui nos comentários, ou então, né, entrar em contato lá pelo Instagram, @psicologia da coisa, que eu vou adorar dar continuidade a essa nossa conversa.